Certo? Nós vamos ler, meus irmãos, do 26 ao 40. Mas a gente vai por partes. A gente vai aqui entendendo o que o texto diz. Atos 8, verso 26. Podemos iniciar? Vamos ler primeiro o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vá em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém até Gaza, o qual está deserto. Para aí e olhe para mim. Vamos ver as informações que a gente tem aqui. Vamos passar com pressa não. A primeira informação que a gente tem é que Deus fala com Filipe. Isso é muito importante, meus irmãos. É um detalhe imprescindível. Deus fala com Filipe através de quem? A gente leu. Através de um anjo. Isso significa que Deus continua falando através de anjos? Não. Hebreus 1, verso 1 vai dizer que Deus falou de várias maneiras ao longo do tempo. Mas quando vem Jesus e vem os apóstolos, e quando a Bíblia é finalizada, os 66 livros da Bíblia são finalizados, Deus deixa de falar através de anjo, através de sonho, através de visão, através da manifestação dele, como foi lá no Sinai, na sarça. E hoje Deus fala através da Bíblia. Pastor, é desnecessário explicar isso? Não, é muito necessário. Porque às vezes a pessoa está buscando ouvir a voz de Deus através da aparição de um anjo, através de uma voz audível, através de um sonho, e não. O que Deus tem para nos falar, Ele vai nos falar através da sua palavra. Mas aqui, Deus falou através de um anjo. E qual foi a ordem que Deus deu ao Filipe? Que a gente viu aqui, a ordem foi: vai em direção ao sul. Então ele estava no norte, ele deveria ir em direção ao sul. Há um caminho que ligava Jerusalém a Gaza. E a outra informação é que esse caminho estaria deserto. Então a ordem foi: Filipe, vai para o caminho, para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. E essa estrada vai estar deserta. Vamos ler agora o verso 27 ao 28. Um homem vai ser apresentado a nós aqui. Do 27 ao 28. E levantou-se e foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade, subordinado a Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo a Jerusalém para adorar. Estava retornando e, assentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Olhe para cá. Um homem nos foi apresentado aqui. Eu fiz algumas anotações para facilitar a exposição do texto. Um homem nos foi apresentado. O nome dele, não sabemos. Ele é conhecido como eunuco etíope. Vamos entender algumas informações. Preste atenção. A primeira informação que a gente tem é que ele era um etíope. Quem é um etíope? É um homem da Etiópia. A Etiópia hoje é o Sudão, é a região do Sudão. Uma outra informação que a gente tem, não explícita, mas é só a gente pensar um pouquinho. Essa região da Etiópia, do Sudão, fica na região africana, no continente africano. Logo, esse homem ele era um afrodescendente. Tem algo importante a dizer aqui. Qual é a cor da pele de um afrodescendente? Negra. Então nós encontramos aqui a primeira aparição detalhada de uma pessoa negra. E aqui a gente percebe que Deus não faz, quando o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas, é que não importa a cor da pele, a nacionalidade, a língua. É importante dizer isso, meus irmãos, porque apesar de que de uma forma mais velada, mas o racismo ele existe ainda. E eu quero dizer a você que todo movimento racista não parte de Deus. Nós tivemos ao longo da história pessoas
pessoas assim de autoridade religiosa que tinham um grande preconceito contra os negros, e a gente percebe que ali não tem Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso. No mundo onde há acepção, há distinção, há esse preconceito, da parte de Deus não existe qualquer preconceito. Uma outra informação que a gente tem aqui no texto é que esse homem da Etiópia, esse afrodescendente, ele não era qualquer pessoa. Ele era um eunuco da rainha da Etiópia. O nome da rainha não é Candace, tá? A gente leu aí a rainha Candace. Candace era como se fosse faraó. Sabe que faraó não era o nome do rei. Era um título usado ao rei, dado ao rei do Egito. Candace era um título dado à rainha da Etiópia. Ele não era qualquer homem, ele era o eunuco dela. A gente precisa parar e pensar um pouquinho o que é um eunuco. Se você estuda um pouco a Bíblia, a primeira coisa que vem na sua mente quando falamos eunuco é um homem castrado. Porque era comum os reis terem empregados castrados para cuidar do seu harém, do seu grupo de mulheres que ficava à disposição do rei. Então, o que o rei fazia? Eu preciso arrumar alguém castrado para cuidar das minhas concubinas. E esses homens tinham o nome de eunucos, o título de eunucos. Só que isso não deve ser generalizado. Nem todo eunuco era castrado. E a gente vai entender o porquê. Esse eunuco, ele provavelmente não era castrado. Por quê? Porque ele estava vindo de Jerusalém. E o que tinha em Jerusalém? O templo. E segundo o que a gente encontra em Deuteronômio 23, do 1 ao 7, uma pessoa castrada não podia entrar no templo. Então, provavelmente, este eunuco específico não era castrado. Então, por que ele era chamado eunuco? Porque eunuco era um título dado a uma pessoa que era de confiança do rei ou da rainha. E ele era de grande confiança. Porque não sei se vocês observaram enquanto a gente leu, o texto diz que ele cuidava dos tesouros da rainha. Ele lidava com o dinheiro. Vamos usar aqui um título mais próximo da nossa realidade. Ele era o ministro da fazenda da Etiópia, o ministro da economia da Etiópia. Ele cuidava de toda a parte financeira daquele país. E aí, meus irmãos, algumas outras informações que eu anotei aqui sobre ele é que ele era um prosélito. Pô, pastor, não complica as coisas não, se eu começo a falar ali. Prosélito? Calma, prometo que eu explico. Vocês têm que acostumar com expressões diferentes. É bom você conhecer palavras novas. O que é um prosélito? Até hoje. Um prosélito é alguém convertido à sua religião. O que é você fazer proselitismo religioso? É você querer converter alguém à sua religião. Por que ele era um prosélito? Porque ele era um gentio. Por que gentio? Porque ele não era judeu, ele era da Etiópia. Só tinha dois grupos de pessoas basicamente, judeu e gentio. Quem era judeu? Descendente sanguíneo de Abraão. Quem era gentio? Povo de outros países, de outras raças, de outras nações. Então ele não era judeu, logo ele era gentio. Mas o que é um prosélito? À luz das escrituras, era um gentio convertido ao judaísmo. Havia essa possibilidade, pastor? Havia. Só que este que era gentio e queria fazer parte do povo de Deus, tinha que passar pelo ritual da circuncisão. Aí uma outra razão de eu achar que ele não era castrado. Porque para passar, vocês entenderam. Não entendi, pastor, não vou explicar porque não tem que correr aqui. Mas ele era um gentio, ele não era judeu, ele era um gentio, mas convertido ao judaísmo. Pastor, o senhor está inventando coisa da sua cabeça, eu não li isso daqui. Mas é só você pensar, ele estava vindo do templo. Ele tinha ido adorar a Deus no templo.
Quem é que adorava a Deus no templo? Os judeus e os prosélitos, os gentios convertidos ao judaísmo. Pastor, ainda não estou convencido que ele era um gentio convertido ao judaísmo. O que ele estava lendo? Os escritos do profeta Isaías, que foi escrito ao povo judeu, que era um livro muito lido nas sinagogas. Então aqui a gente percebe que ele era um gentio convertido ao judaísmo. Muito bem, vamos ler agora do 29 ao 34. 29 ao 34. Aqui a gente vai ver algo maravilhoso. Então o Espírito disse a Filipe: apressa-te e aproxima-te dessa carruagem. E Filipe correu até ele e o ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E ele respondeu: como posso entender se algum homem não me orientar? E pediu que Filipe subisse e se assentasse com ele. E o trecho da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim não abriu a boca. E em sua humilhação foi-lhe tirado o julgamento. E quem narrará sua geração? Pois sua vida é tirada da terra. E o eunuco respondeu a Filipe e disse: pergunto-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo? Ou de outro homem? Para a leitura e olhe para mim. E ouça o que eu tenho a dizer. Ouça as anotações que eu fiz. O 29 nos informa que agora Deus fala diretamente com Filipe através do Espírito Santo. E a ordem que o Espírito Santo deu a Filipe foi: se aproxima dessa carruagem. Tem um detalhe aqui que é bom a gente citar, porque nada que daqui é em vão. Quando Deus falou com Filipe através do anjo, ele falou: vai para o caminho que liga Jerusalém a Gaza, e o caminho estará como? Deserto, vazio. E aí quando o Filipe já estava nesse caminho, e o Espírito Santo aparece para ele e fala: vai atrás da carruagem. Se aquele caminho não tivesse vazio, o Filipe ia ficar olhando: mas qual carruagem? Tem várias. Então estava deserto, só havia uma carruagem. E Deus falou: vai e se aproxima desta carruagem. E a outra informação que a gente tem aqui, no verso 30, é que conforme o Filipe ia se aproximando da carruagem, ele ouviu o eunuco lendo as Escrituras. Se ele ouviu, é porque o eunuco estava lendo em voz alta, que era um costume da época. Isso aqui é um outro costume que a gente aprende. O povo, eles tinham o costume de ler em voz alta. Quando a gente está sozinho, geralmente a gente lê para nós, né? Mas ele lia em voz, e era tão alto que o Filipe, que estava chegando, já conseguiu escutar. A outra informação que a gente tem no verso 30 é que o Filipe, quando chega, pergunta assim: vem cá, você está entendendo o que você está lendo? Essa pergunta é importantíssima e vai nos dar algumas aplicações no final da mensagem. Você está entendendo o que você está lendo? A pergunta: você está entendendo? O 31 a gente vê a resposta do eunuco. Qual foi? Não. E sabe por que não? Porque não tem ninguém que me explique. Não tem ninguém que me oriente. Eu li, talvez ele até tinha ouvido lá no templo, quando ele estava lá alguns dias, talvez ele ouviu, mas ele não teve ninguém até aquele momento que explicasse o que ele estava lendo no profeta Isaías. Como que eu vou ler se não há quem explique? Faz o seguinte: sobe aqui, senta aqui comigo. Em outras palavras, sobe aqui e me explica. Gente, sabe o que a gente vê aqui? Que o eunuco era interessado, muito interessado, por dois motivos. Primeiro, ele continuou lendo mesmo sem entender.
que nos mostra o interesse. E segundo, ele pediu ao Filipe para explicar para ele. A gente vê aqui o interesse. Ele não estava lendo por ler, ele estava lendo interessado em entender a palavra de Deus. Tive interesse. No final eu vou falar mais sobre isso. Mas a gente viu também o que ele estava lendo. O que ele estava lendo? A gente leu aqui, o texto mostra o que ele estava lendo. E o que ele estava lendo, pastor? Olhe para mim. Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. É isso que ele estava lendo. Ele estava lendo o profeta Isaías, e na hora que o Filipe chegou, ele estava lendo o capítulo 53, versículo 7 e versículo 8. Só que ele não estava entendendo de quem é que o Isaías estava falando. Porque o trecho que ele estava lendo dizia que, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado ao matadouro. Ele não deixou descendência na terra, não deixou filhos. A sua vida foi tirada. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Fiquem aqui comigo. E a pergunta do eunuco foi: Filipe, me explica. Isaías está falando de si mesmo? Essa ovelha muda é ele mesmo ou é outro? Porque, meus irmãos, havia uma interpretação desse texto da parte dos judeus, dizendo que o Isaías 53 falava do próprio Isaías. Como se o Isaías fosse o servo sofredor. Como se o Isaías fosse o bode expiatório. Como se o Isaías fosse aquele que levaria a culpa pelo pecado de Israel. Essa era a interpretação. Só que o eunuco não estava convencido. E ele perguntou para Filipe: vem cá, Filipe, me explica, pelo amor de Deus. Eu ouvi dizer que esse aqui é o Isaías, mas é o Isaías mesmo ou é outro? Aí a gente lê o verso 35. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Verso 35. Então Filipe abriu a boca e começou na mesma escritura e pregou-lhe quem? Jesus. Olhe para cá. Eu vou me demorar um pouquinho aqui. Preciso me demorar um pouquinho aqui. Filipe responde. A pergunta dele qual foi? É Isaías ou é outro? Aí o Filipe fala: é Jesus. Tudo que foi escrito em Isaías 53, Isaías estava se referindo ao Messias, a Jesus. Não é ele mesmo, não é qualquer outro. É o próprio Messias, é o próprio Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Isaías 53. Se você leu ontem, se você leu esses dias, se você já leu alguma vez, é importante. Eu não vou ler agora que a gente não tem tempo. Mas o Isaías 53, de forma resumida, e a gente encontra esse resumo no verso 5, ele fala da morte de Cristo. Ele fala do sacrifício, atenção à palavra agora, substitutivo de Cristo. Isaías, no capítulo 53, está dizendo que o Messias, a saber, Cristo, Jesus, ele seria morto pelo pecado dos homens. No verso 5 de Isaías 53 vai dizer que ele foi, ouçam isso, ouçam. No verso 55 vai dizer assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Eu fui pesquisar no hebraico a palavra traspassado. O hebraico é a língua original que o Isaías foi escrito. Quando a gente fala traspassado, a gente lembra logo na morte, a gente lembra logo na ferida. Mas sabe qual que é o primeiro significado de traspassado? Contaminado, poluído, feito imundo. Então o que Isaías está dizendo lá é que esse Messias, esse Jesus, se tornaria alguém sujo, mas não pelos pecados dele, não pelas transgressões dele, não pelas faltas dele, mas pelas nossas transgressões, porque o pecado suja. Já ouviu a expressão consciência suja?
É porque o pecado suja, o pecado mancha, o pecado polui, o pecado é algo imundo. Então o que Isaías está dizendo é, primeiro, que Jesus se tornou imundo, sujo, poluído, contaminado pelas nossas transgressões. Ele assumiu a nossa sujeira, ele assumiu a nossa imundície. Ele, que sendo o próprio Deus, era tão puro de olhos que não podia contemplar o mal. Ele, que sendo o próprio Deus, é santo, santo e santo. De repente ele se encontra imundo, sujo, contaminado, poluído pelos nossos pecados. E a continuação do verso 5 diz assim: e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ouça, ele foi o quê? Sabe qual que é a palavra em hebraico para moído? Esmagado. Imagina uma pedra de 1 tonelada em cima da sua cabeça. Pastor, deixa comigo, 1 tonelada é leve ainda. Eu estou acostumado a pegar peso. Tá bom, 100 toneladas. Uma pedra de 100 toneladas em cima da sua cabeça. O que essa pedra vai fazer com você? Esmagar. Ela vai te... Um instrumento para esmagar chama prensa. Não sei se você já viu prensa. Bota você numa prensa, daquelas que esmaga aço. Ela vai fazendo isso aqui com você. É a ideia do Isaías 53:5. Esse Cristo, puro, perfeito, santo, se torna imundo pelos nossos pecados, e aí ele vai ser Sabe de onde mais que a gente reforça essa expressão? Do jardim que Jesus orou, chamado Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Lugar de prensar azeite. Olha a palavra, prensar. Você sabe como é que o azeite era extraído antigamente? Pegava as azeitonas, o fruto, botava num espaço, aí pegava-se uma pedra gigante, extremamente pesada, e essa pedra, numa espécie de uma mecânica que eles criaram, um pegava de um lado, do outro começava a rodar assim, e aquela pedra gigante ia esmagando a azeitona e ia extraindo o azeite. E Cristo no Getsemane, em depressão, como diz o texto, em perfeita, ou melhor, em profunda tristeza, ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o que iria acontecer na cruz. Ele seria esmagado. Pela lança? Não. Pelo chicote? Não. Pela coroa? Será que a coroa de espinho foi tão pesada que esmagou Jesus? Não. O que esmagou Jesus? A ira de Deus. Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo o que a gente cantou agora há pouco, não. Vocês não estão entendendo o que o eunuco estava lendo, não. O Deus Pai esmaga com a sua ira o Deus Filho. Por conta que Cristo pecou? Não. Por conta que Cristo desobedeceu? Não. Pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. O único homem que não merecia ser esmagado foi Cristo, e ele foi. Por quê? Porque ele estava nos substituindo. A prensa, a pedra de 100 toneladas, que era para esmagar a minha cabeça, esmagou Cristo na cruz. Pelas nossas iniquidades, pelas nossas imundícies, pelo nosso pecado. E o versículo 5 conclui, o Isaías conclui: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa pedra, eu estou usando pedra, mas vocês entendem que não é a pedra, é a ira que esmagou Jesus, foi uma forma de castigo. E o castigo deveria vir sobre mim, e veio sobre ele. E esse castigo nos traz paz. Paz. Que paz, pastor? Aquela paz de se sentir tão bem, contente? Não se engane. É a paz que Paulo vai dizer em Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz
com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Qual que é o contrário de paz? Guerra. Um homem sem Cristo é um inimigo de Deus, está em guerra com Deus. Um homem, quando sua vida está em Cristo, ele se torna amigo de Deus, ele se torna filho de Deus, ele é reconciliado por Deus, ele está em paz com Deus. E o eunuco estava lendo tudo isso, sem entender. Aí o Filipe vai e fala: esse homem que foi ferido pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, esse homem cujo castigo recaiu sobre ele, esse homem é Jesus. Esse homem do verso 7 e 8 que você está lendo, meu amigo, que foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, que foi e não disse nada quando estava indo ao matadouro, esse homem que não deixou descendente na terra, esse homem cuja vida foi ceifada, não é Isaías, não é outro, esse homem é Jesus. E ele fez isso por você, eunuco, etíope, não sei como é que era o nome dele, mas ele fez isso por você. E eu estou aqui, olhe para mim, eu estou aqui com o Filipe nessa manhã para ele dizer que Cristo fez isso por você, para te salvar, para te livrar dessa pedra de 100 toneladas, que é apenas um exemplo bem tosco do que é a ira vindoura. O que é a ira vindoura, pastor? Nós não sabemos, mas nós temos pequenas amostras. Leia Gênesis 6, você vai ver o dilúvio. Aquilo foi uma pequena amostra. Sabe aquela amostra no shopping, que eles te dão uma amostra de um perfuminho assim para você sentir? Aquilo é só uma amostra. Você quer uma amostra do que é a ira de Deus? Leia o dilúvio. Você quer ver o que é uma amostra da ira vindoura? Leia Sodoma e Gomorra sendo incendiada, sendo destruída pela ira. Você quer saber, ter uma noção do que é a ira vindoura? Leia o Êxodo. Leia as pragas caindo sobre o Egito para livrar o povo. São amostras da ira vindoura, da pedra de 100 toneladas, que irá esmagar este mundo, e todos quantos não estiveram em Cristo. Por isso eu digo a você, a sua vida tem que estar em Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque somente aqueles que estão em Cristo estão livres de condenação. Não há, pois, Romanos 8:1, não há, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para os outros, pastor, condenação, ira. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que não crê, ele diz, já está condenado. Então, ou você está aqui absolvido da sua culpa, livre do seu castigo, porque você creu em Jesus e se arrependeu dos seus pecados, ou você está aqui como um condenado. Ainda que você não deva nada para a justiça dos homens, você deve para Deus. E a única forma de você não pagar é crendo naquele que pagou. Do contrário, você há de pagar. Eu irei pagar. Por mais bonzinho que eu seja, por mais honesto que eu seja, as minhas justiças, supostas justiças e boas obras não podem me fazer escapar da ira vindoura. Apenas a justiça que é em Cristo. Por isso eu tenho que crer nele. Foi basicamente o que Filipe explicou para ele. E uma outra informação, antes da gente avançar o texto, é que o capítulo 53 de Isaías foi escrito, ouça isso, aproximadamente 600 anos antes de Cristo morrer na cruz. Você tem noção disso? Vocês têm noção disso? O profeta Isaías, 600 anos antes de acontecer o fato na cruz, ele registrou detalhadamente. E existe ainda quem duvide que as escrituras foram inspiradas por Deus. Porque como um homem, da sua própria cabeça, do seu próprio coração, escreveria com tanta exatidão o que aconteceria 600 anos depois na cruz. Os teólogos dizem que quando Isaías escreveu o capítulo 53, é como se ele estivesse em pé diante da cruz, observando a cena da crucificação. Não é Isaías nem outro. Eu
eunuco? É Cristo. Muito bem. Vamos do 36 ao 38. Do 36 ao 38. O texto diz: e ao seguirem caminho, chegaram onde havia água. E o eunuco disse: eis que temos água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: podes, se, olha a condição, se crês de todo coração. E respondeu dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem. E ambos desceram a água, tanto Filipe quanto o eunuco. E o que? Olhe para mim. Ah, é Jesus de quem Isaías está falando? Tá bom, vamos continuar a viagem. Aí no caminho eles viram um lago, um riacho, água, que provavelmente estava no nível abaixo da estrada, porque diz aí que eles desceram a água. Então para chegar na água eles tiveram que descer. Ô Filipe, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Porque a gente vê o interesse em batizar nas águas. Estava interessado. O que me impede? O que o Filipe diz para ele? Nada te impede, desde que você creia em Cristo. Ele diz: eu creio, então bora, eu batizo. Tem tanta coisa importante aqui. Tem tanta coisa importante. A primeira delas, meus irmãos, é que ele creu no Evangelho. A palavra que o Filipe pregou a ele entrou dentro do coração dele como uma espada de dois gumes e alcançou o mais profundo da alma dele. Ele creu, ele se arrependeu dos seus pecados, ele creu em Jesus. Ele creu, ele disse: eu creio que esse aí que Isaías está falando é Jesus e este é o Filho de Deus. E além disso, a gente percebe aqui, meus irmãos, que primeiro se crê, depois se batiza. Oh, como vocês precisam entender isso. O que estava salvando aquele homem não era o batismo. O batismo não é fator salvífico. O batismo não lhe salva. Se o batismo fosse um fator decisivo para a salvação, o ladrão na cruz não teria sido salvo, porque ele não foi batizado. O que salvou aquele homem foi a crença no Evangelho. Ele creu no Evangelho. E depois ele foi batizado com uma confissão pública da sua fé. Mas veja a ordem: primeiro se crê, depois se batiza. Quem deu essa ordem foi Jesus. Marcos 16:16, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e, olha a ordem, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é fator decisivo para a salvação? Não, porque Jesus continua: quem não crê já está condenado. Mas você repara a ordem: é crer, para depois batizar, nunca o contrário. Porque se há o batismo antes da crença, aquilo foi um banho. Como a ceia, se ao participar da ceia sem a crença em Cristo, isso daqui é só um montuado de carboidrato que não tem qualquer efeito de nada. É um pão e um suco de uva. Eu posso continuar? Porque a gente não terminou. Precisamos terminar. Ah, e você viu aí que ele foi batizado, né? Ele batizou. Deu para ver no verso 38 que ele batizou. Aí vamos ver o final, verso 39 e 40. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, de tal modo que o eunuco não o viu mais, e prosseguiu o seu caminho alegremente. Mas Filipe achou-se em Azoto, e percorrendo, pregava em todas as cidades, até chegar a Cesareia. Muito bem, olha para mim. A gente viu o encontro dos dois, a gente viu o diálogo dos dois, e aqui a gente vê a separação dos dois. Para onde foi o eunuco? Ele seguiu o seu caminho de volta à Etiópia. Só que ele não seguiu de qualquer forma. O texto diz que ele seguiu cheio de alegria. Que alegria é essa, pastor? A alegria da salvação.
quando uma pessoa é salva, um dos frutos dessa salvação é a alegria. Alegria incondicional. Alegria que não tem a ver com quanto dinheiro você tem no bolso. Alegria que não tem a ver se o seu casamento está bom ou ruim. Alegria que não tem a ver se você tem corpo saudável ou doente. Alegria que está acima de qualquer coisa. A alegria da salvação. E o Filipe, pastor, foi para onde? Ele foi para uma terra aí que a gente deu chamada Azoto e foi pregando lá até chegar a Cesaré. Ele continuou fazendo o que ele já estava fazendo, pregando. Interessante que Deus o enviou para aquele caminho para salvar uma única pessoa. Ele deixou uma igreja numerosa em Samaria, que a gente leu semana passada, muita gente foi salva, para ser levado por Deus para salvar uma única pessoa. Porque nunca foi sobre quantidade, nunca foi sobre multidão, foi sobre qualidade, foi sobre crença, foi sobre salvação. E este homem foi salvo para a glória de Deus. Fecha a sua Bíblia e olhe para mim, eu vou encerrar com as aplicações. Semana que vem a gente continua o estudo de Atos. As aplicações. Eu quero fazer 4 aplicações. Primeiro, sobre a salvação. Primeiro, sobre a salvação. A única maneira do homem ser salvo é através do Evangelho. Gente, da onde que o eunuco estava vindo? Do templo. Ele não ficou um dia ou 2. Alguns dizem que ele foi para a festa da Páscoa, outros dizem que ele foi para Pentecostes, mas não foi um dia. Ele ficou vários dias dentro do templo e voltou sem a salvação. Por quê? Porque a salvação não estava nos ritos, nas cerimônias que aconteciam dentro do templo. A salvação estava em Cristo. E Cristo é anunciado por Filipe através do Evangelho. Só tem uma forma do homem ser salvo: é crendo no Evangelho. Provavelmente ele fez sacrifício de animais no templo durante aquele tempo, mas ele não foi salvo. Provavelmente ele ouviu a exposição do Isaías lá, mas ele não foi salvo, porque não foi bem explicado. Provavelmente eles cantaram hinos a Deus, mas ele não foi salvo. Ele voltou sem a salvação. Estava voltando, né? Mas ele ouviu o Evangelho e foi salvo. Você quer ser salvo? Pastor, eu quero. Creia em Cristo. Creia no Cordeiro de Deus. Falando um pouco sobre o batismo. Vocês entenderam o que eu falei agora? A única forma de salvação é crendo em Jesus e na sua obra redentora, o que te levará a se arrepender dos seus pecados e assumir com Ele um compromisso. Estar aqui dentro não te salva. É Cristo e somente Cristo. Corra para Ele, se renda a Ele, confesse o nome dEle, creia nele. E falando sobre batismo, perceba que ele não é decisivo na salvação, mas ele é essencial. Quem crer que for, o homem foi salvo e depois batizou. Então aqui eu trago uma notícia. Você creu em Cristo, você deve se batizar. Só que é nessa ordem: crer e depois, há uns, 3 ou 4 meses atrás, nós realizamos um grande batismo aqui. E a maioria das pessoas que eu batizei já haviam sido batizadas. Pastor, então elas foram batizadas mais uma vez? Não, elas foram batizadas pela primeira vez. Não entendi, pastor. É porque o outro batismo foi realizado sem elas sequer entenderem quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é a obra redentora. Então talvez você está aqui e você diga: pastor, eu não preciso batizar porque eu já batizei. Depende. Quando você batizou, você tinha consciência do Isaías 53 estar falando sobre Cristo? Você tinha consciência da obra redentora? Você havia crido no Evangelho ou você batizou por medo de ir para o inferno? Batizou achando que você ia ser abençoado? Porque se você batizou sem ter um entendimento do Evangelho, você precisa batizar. Batizar de novo, pastor? Não, batizar pela primeira e última e única. É isso. Sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Já disse que Deus fala hoje através do quê? Não é o anjo, não é uma voz, não é um sonho. É a Bíblia. E fica aqui a pergunta: você tem interesse por ela?
Usando os mesmos parâmetros que a gente usou para falar que o eunuco tinha interesse, eu vou usar com vocês. Muitos dizem assim: eu não leio porque eu não entendo. Quantas pessoas ao longo da vida eu já me deparei que disseram assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas se você tem interesse, você vai ler, ainda que você não entenda. Mas a outra coisa que mostra que você tem interesse é que quando você não entende, você busca entender. Olha aí o detalhe que talvez você não tinha percebido. Porque às vezes você lê e fala: eu não entendo, mas também não faz questão de procurar entender. O interessado procura entender. O interessado adquire uma Bíblia de estudo. Qual, pastor? Me pergunte depois que eu te indico. Porque na Bíblia de estudo você vai ter informações que você não tem nessa. Que é simplesinho. Pastor, como que eu vou entender, pastor? Se você estiver interessado, você vai correr atrás. Você vai ler de novo, você vai reler. Você vai no aplicativo da Bíblia e vai escrever a palavra que você não entendeu, porque ela vai aparecer em outros textos da Bíblia e você vai procurar entender e ter uma compreensão melhor. Nós sempre estamos indicando aqui pregadores fiéis, pregadores reformados. A gente tem, por exemplo, o reverendo Augusto dos Nicodemos. Você não entendeu? Bota lá no YouTube. Você já leu, você não conseguiu entender, bota lá. Isso daqui não sei o que, não sei o que lá. Não é para escrever assim não, tá? Vocês não. Vai ter gente... Como é que é, pastor? Repete para me escrever lá. Não. Aquilo que você não entendeu e o nome, Augusto dos Nicodemos. Sem contar que você pode perguntar para mim. O que custa? Manda um zap, pastor, estou lendo aqui, eu não estou entendendo. Todo dia eu recebo mensagem assim no Instagram, no WhatsApp. E se a gente não sabe, a gente vai dizer: eu não sei, mas eu vou procurar saber. E se mesmo assim eu não entender, eu vou procurar alguém que entenda. E se ninguém entender, está tudo certo, mas pelo menos nós nos Aí deixa para abrir a Bíblia no domingo. Onde é que você vai parar desse jeito? Desculpa. E por fim, meus irmãos, quero fazer um comentário sobre essa manhã. Vocês podem ficar de pé para me fazer esse comentário? Quem foi que marcou o encontro de Filipe com o eunuco? Quem marcou esse encontro? Deus. O próprio Deus. Quem colocou ambos no mesmo caminho? E quem foi que nos colocou aqui dentro desse salão nessa manhã de domingo? Deus. Quem marcou esse encontro entre nós aqui hoje? Deus. Então quero dizer uma coisa. Assim como o eunuco parou a sua carruagem e se rendeu a Cristo, e depois seguiu o caminho dele, faça o mesmo hoje. Antes de você seguir o seu caminho, eu não sei para onde você vai embora daqui, não sei para onde você vai. Vou no mercado, pastor. Vou na padaria, pastor. Vou no shopping, pastor. Vou na casa da minha avó. Você vai. Mas antes de seguir o seu caminho, para a carruagem, desce, se renda a Cristo. Nós vamos fazer uma oração agora. Responda esse chamado do Evangelho dizendo: Senhor, eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo. Pastor, eu já me rendi. Ele já me salvou. Então você vai agradecer a Ele. Nós vamos participar juntos da ceia em memória do Cordeiro de Isaías 53. O Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Amém? Oremos. Senhor, a Tua palavra